Vamos lá? Então hoje nós vamos continuar em Josué capítulo 5, né? Nós demos uma boa caminhada na aula passada, graças a Deus por isso. E hoje a gente então vai pegar a partir do capítulo 5. Eu quero começar de novo a partir do versículo 1, só para a gente dar uma contextualizada e ir caminhando, então, seguindo, né, para o restante do capítulo 5. Tá bom? Josué capítulo 5, versículo 1, diz assim: Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. E todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra, que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná mais para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Vamos lá, gente? Então, nós temos um início aí de capítulo 5 com uma nova ordem do Senhor para Josué, mas que não era tão nova assim, né? Nós temos a ordem para circuncidar. E a circuncisão, ela foi, então, colocada pelo Senhor lá em Êxodo, né? O Senhor já tinha dado essa ordem para Moisés, e então Moisés já tinha feito a circuncisão naqueles que saíram do Egito, mas eles simplesmente parece que tinham se esquecido, ou melhor, o texto vai dizer para nós que eles deixaram de obedecer ao Senhor. Então eu queria voltar com vocês nesse início do capítulo 5 e a gente analisar alguns pequenos detalhes aqui que fazem toda a diferença para nós entendermos esses textos, tá? Então o capítulo 5 diz assim: todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Aqui nós temos dois tipos de povos, dois tipos de nações, literalmente. Então, se você quiser circular ou se você quiser escrever, nós temos os reis amorreus e nós temos os reis cananeus. Então, nós temos os descendentes dos amorreus e nós temos os descendentes dos cananeus. Então, nós temos dois povos aqui, duas nações e seus reis, porque são vários, inclusive, geralmente não era um só, era regional. Então, cada região ou cada tribo ou cada clã tinha o seu próprio rei.
o seu próprio reinado. Então, por isso que fala os reis amorreus e os reis cananeus. Então, aqui nós temos duas tribos diferentes, dois povos diferentes que habitavam Canaã. E a palavra vai dizer que eles ficaram sabendo como foi a travessia de Josué com esse povo, ali agora no Rio Jordão, e como Deus fez com que eles atravessassem a seco. Então, semana passada a gente falou a respeito dessa travessia do Rio Jordão e de como isso é importante, de como há uma diferença enorme entre Mar Vermelho e Rio Jordão. Então, se você não assistiu a aula, volta lá, depois assiste para você entender melhor um pouquinho isso. Eu não vou voltar nesse assunto de novo, só para a gente não perder tempo aqui na aula, mas eu falei sobre o Mar Vermelho e sobre o Rio Jordão, qual é a diferença dessas duas travessias, tá? E aí, então, eles ficam sabendo de como Israel havia atravessado, e a palavra vai dizer que eles desanimaram-se e perderam a coragem. Esse desânimo aqui não fala de um desânimo simplesmente de estou desanimado, como a gente entende na língua portuguesa. Esse desânimo aqui tem a ver com desfalecer, com alguém que perde as forças no momento em que as pernas ficam trêmulas, no momento em que você, diante de um susto, diante de uma circunstância muito terrível diante de você, você perde as forças. Esse é o desânimo que essa palavra quer dizer, tá? Então não é um desânimo natural, tô tão desanimada hoje, não. É aquela perplexidade que você tem diante de algo muito difícil que está diante de você, ou algo que você tem muito medo e as pernas tremem e você perde realmente a coragem, né? É o que ele está dizendo aqui. Então, esses reis, tanto cananeus quanto amorreus, que viviam ali em Canaã, eles literalmente souberam de como foi a travessia, o milagre que Deus fez na cheia do Rio Jordão para que esse povo passasse, e como então Deus fez esse milagre, fez com que eles temessem o Deus de Israel e perdessem então as suas forças. Versículo 2 vai dizer o seguinte: naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Versículo 2 vai falar sobre a circuncisão. Eu queria que vocês fossem comigo, Êxodo 4, 25. Volta lá só um pouquinho, só para a gente ver que isso aqui não é novo, tá? A gente já viu, a gente já leu, a gente já sabe, mas não custa, né? A gente dar uma olhadinha no texto só para ver que a coisa já é velha. Deus já havia dito, né? O que era para ser feito. Então, Êxodo 4, 25. Vai falar sobre Moisés com o filho da circuncisão, mas não é esse texto que eu quero. Peraí, gente. Deixa eu pegar aqui. Ai, Jesus amado. Eu marquei aqui, mas marquei do... Peraí. Deuteronômio 2,14. Espera só um pouquinho, gente. Eu não anotei aqui na minha Bíblia, aí a gente fica perdido, mas eu quero ler o texto com vocês. Eu vou achar depois o texto e a gente volta aqui, mas vamos lá. Versículo 2, então, tá falando sobre Josué fazer facas de pedra e circuncidar os israelitas. Quando o Senhor vai libertar Israel do Egito e quando eles saem, a primeira coisa que o Senhor vai fazer depois dessa libertação é a aliança, né? É o sinal que ele traz sobre o seu povo Israel. E essa aliança, ela é marcada tanto em Abraão quanto na saída do Egito com a circuncisão. O que era a circuncisão? Nada mais é do que a operação de fimose que a gente tem hoje em dia, né? Então,
O que a gente entende hoje como a cirurgia de fimose nos meninos é exatamente a cirurgia da circuncisão. No 8º dia, todo menino do sexo masculino deveria ser circuncidado em Israel, né? Então essa era a ordem que o Senhor tinha dado desde Abraão. Então quando Moisés sai com aquele povo do Egito, o Senhor lembra Moisés sobre essa palavra que ele deu a Abraão e pede para que ele faça essa circuncisão em todos os homens ali, né? Que já são adultos, porque durante o período da escravidão, os 400 anos ali no Egito, provavelmente nenhum israelita foi circuncidado. A aliança se perdeu no meio do caminho, né? Quando não se tem a palavra de Deus muito perto do coração, a nossa tendência é fazer com que a gente se perca no meio do caminho e esqueça de algumas promessas e também de algumas ordenanças, de alguns mandamentos. E a circuncisão ela ficou perdida durante a escravidão. Então o Senhor fala com Moisés lá na saída do Egito e ele circuncida os homens. Somente depois de um momento específico lá em Êxodo, eu vou achar depois o texto e vou falar com vocês, a gente lê. E então a palavra vai dizer aqui para nós que não houve a circuncisão depois que Moisés fez ela lá com os homens. Passa-se um período em que eles começam a desobedecer ao Senhor, então eles esquecem desse sinal, dessa aliança com Deus, e eles param de fazer a circuncisão, esquecem realmente que eles teriam que fazer isso para continuar a aliança que Deus tinha dado. O mais bacana, na minha opinião, a respeito da circuncisão, é que Deus sempre vai lembrar dela em momentos específicos dentro da palavra, em que Deus quer marcar uma nova geração, em que Deus quer iniciar uma nova geração. Então, quando Deus faz a aliança com Abraão, eu não vou voltar lá só para não ficar muito extenso, mas se você quiser assistir depois dessa aula, vale a pena também. Quando a gente vai falar em Gênesis sobre a circuncisão de Abraão aos 99 anos, e no caso de Ismael, ele já está com 13 anos de idade, mas Deus está então agora iniciando essa promessa, esse sinal com Abraão, para que o filho da promessa nasça. Então, se eu não falei, estou falando aqui agora, mas eu acredito que eu falei sim, porque isso é muito forte para mim quando eu falo sobre circuncisão, e eu acho que eu falei isso na aula na época de Abraão. A circuncisão só foi feita em Abraão depois do nascimento de Ismael. Então, por que Deus só lembrou Abraão ou só falou com Abraão a respeito da circuncisão depois que Ismael já era um menino grande e que no ano seguinte Sara então engravidaria, né, e teria Isaac? Porque Deus então estava iniciando uma aliança que seria perpétua a partir de Abraão, mas com o nascimento de Isaac. Deus sabia, porque ele é onisciente, que Agar teria também um filho com Abraão. Deus já sabia que Sara entregaria Agar, né, como mulher a Abraão para ter um filho, para tentar ajudar Deus nessa promessa aí, né? A falta de paciência em aguardar a promessa de Deus fez com que Sara tomasse essa atitude brusca e fizesse isso, né, entregando Agar a Abraão, e ele teve esse filho chamado Ismael. E a gente sabe todo o desenvolvimento dessa história, que não é fácil até os dias de hoje. A gente falou bastante sobre isso em Gênesis, tá? Mas o que mais me chama a atenção é que justamente Deus então vai falar com Abraão a respeito da circuncisão, a respeito de fazer essa aliança, e que nunca mais essa aliança deveria deixar de existir entre Deus e Israel através da circuncisão, somente depois que Ismael nasce e, na verdade, muito perto de Sara engravidar de Abraão e ter o filho da promessa, que é Isaac. Então, para mim, Elisângela, a circuncisão nada mais é do que um sinal que Deus coloca nos homens israelitas, uma marca que Deus põe nos homens, mas não uma marca qualquer, não uma marca em qualquer lugar, mas justamente um sinal, uma aliança, porque a cirurgia que é feita, o corte que é feito, é justamente de um anel
no prepúcio dos homens, né? Então, o que é a circuncisão? Senão um corte naquela carne que está sobre o prepúcio de todos os homens. E aí, quando corta aquela carne, aquela capa que sai, ela é exatamente um anel. Se você pegar ela, você vê que é um anel certinho. E se o médico não cortar, né, não fizer nenhum corte desnecessário, ela vai sair exatamente como um grande anel, né, ali. Então, o que Deus está fazendo? Fazendo uma aliança, um anel está sendo selado ali no membro masculino, né, sexual. Por quê? Porque a partir daqueles homens vão nascer a descendência de filhos que Deus deseja que sejam obedientes a ele. Então, Deus faz uma grande aliança com todos os homens de Israel a partir de Abraão, mas durante um bom período isso fica esquecido. Então, a falta desse sinal, a falta dessa aliança mostra gerações que vão nascendo e que se esquecem dessa aliança que Deus fez. Mas quando Deus quer reanimar, reavivar, relembrar essa aliança, ele vem novamente e traz ela à tona, dizendo: façam a circuncisão a partir de agora. Mas não era para ter deixado de fazer em nenhum momento. Mas Deus não tem amnésia, né? Mas ele vai falar sempre quando for necessário. Então ele fala em Abraão, quando Isaac vai nascer, provavelmente em Rebeca, né? Os filhos de Isaac provavelmente tinham essa aliança. Os filhos de Jacó não se tem tanta certeza, mas depois, quando eles saem do Egito, Moisés vai circuncidar esses homens que estão ali caminhando com ele no deserto. Esse texto está lá em Êxodo. E aqui, então, em Josué, o Senhor vai lembrar o seu povo desse sinal que ele deseja que eles tenham. Então, para que uma nova geração venha nascer, para que novos filhos israelitas venham nascer, os homens deverão ser circuncidados. Essa aliança deve acontecer novamente, para que a partir daquele momento, todo nascimento, toda fecundação de embriões seja feito baseado nessa aliança do Senhor. Eu acredito que não seja por acaso, já falei isso lá em Gênesis, tenho certeza que eu falei, que não é por acaso de que a circuncisão é um sinal feito no membro sexual do homem, tá? Então, Deus deseja realmente selar uma aliança com os homens israelitas, porque é a partir deles que vai haver, então, uma geração de homens nascidos com uma aliança com Deus, tá? Então, para mim, a circuncisão tem a ver com essa aliança, com esse anel que é retirado dos homens e que se torna esse sinal. Inclusive, se para efeito de curiosidade aqui me veio na memória de novo, na época do Holocausto, ou em qualquer outra época onde queria se ter a morte de israelitas, né, ou de homens judeus, a primeira coisa que era feito era fazer todos os homens tirarem toda a roupa. Então, no momento em que eles estavam todos nus, através justamente da circuncisão, desse sinal que havia ali no membro masculino, eles sabiam se o homem era judeu ou não. Então, olha como esse sinal ele é tão forte na vida dos homens de Israel, e no momento em que, infelizmente, houve muitas mortes de homens judeus, de israelitas, né, de judeus principalmente, com o Holocausto nazista e tudo mais, faziam então esses homens ficar nus, e aí eles sabiam quem era judeu e quem não era judeu. Então os judeus eram reconhecidos justamente por causa da circuncisão, a cirurgia que era feita ali no membro masculino, ok? Olha que impressionante, né? Como Deus faz uma marca e essa marca realmente fica visível no mundo espiritual e no mundo físico, tá bem? Não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Então, no versículo 2, o Senhor fala então para Josué, né? Faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeat Aralote. Ele fez isso porque todos os homens, tá vendo, gente? Ó, todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Então, toda aquela primeira geração
que saiu do Egito e que foi circuncidada por causa da desobediência morreu. Então eles já eram circuncidados, mas morreram, e essa geração que está diante de Josué não é circuncidada. Olha o que o texto está dizendo. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhe havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então, esse momento da circuncisão, geralmente é um momento extremamente doloroso, né? Principalmente para os homens que já são mais velhos. Deus, eu acredito que faça essa aliança, peça, né, para que os meninos com 8 dias de idade sejam circuncidados, porque é muito mais simples fazer a cirurgia, né, da circuncisão num bebê de 8 dias, onde a pele é molinha, onde a recuperação vai ser mais prática, onde o bebê fica mais quietinho, dormindo o dia inteiro, né? Onde o sangramento deve ser muito menor do que você pegar um homem de 20, 30, 40 anos de idade e fazer a mesma cirurgia já nessa idade, onde a recuperação vai ser mais difícil, onde o sangramento provavelmente é maior, né? Então tem todo uma dificuldade aí em fazer a circuncisão com homens mais velhos. Então, toda vez que isso era feito com esses homens mais velhos já, havia todo um tempo de repouso mesmo, né? Provavelmente eles passaram alguns dias, todos os homens deitados, repousando, aguardando essa recuperação do corpo, que não deve ser nada fácil, a gente sabe disso, né? Toda pequena cirurgia, mesmo que pequena ou grande, tem aí os seus cuidados especiais para que haja recuperação. Mas precisava ser um pouquinho mais rápido, né, do que o normal, porque eles não tinham esse tempo hábil, né? Havia um cronograma, havia um calendário de Deus para ser executado nesse momento, tá? Então, eles sabiam que eles precisavam ser mais rápidos nessa recuperação. Mas eles ainda ficaram alguns dias ali se recuperando. Todos os homens do acampamento fizeram a cirurgia, então todo homem de Israel, todo israelita, ou qualquer um que estivesse ali no meio de Israel desejando ser do povo de Israel, precisava fazer essa cirurgia. Então todos os homens foram circuncidados para ter essa aliança. Versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Gilgal então fala dessa humilhação, de remover essa humilhação. A Bíblia sempre vai citar, gente, nomes baseado em algum acontecimento, em alguma profecia, em algum significado. Então, desde o início, cada nome, cada cidade, ela representa algo que Deus está querendo compartilhar, falar, né? Demonstrar através de tudo isso. Então, a cidade de Gilgal, onde eles estão acampados, não é diferente. Passa a se chamar Gilgal justamente por causa dessa palavra que Deus deu hoje. Removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Hoje vocês agora são o meu povo. Hoje vocês são o povo da minha aliança. Vocês não são mais alguém bastardo. Agora vocês fazem parte. A circuncisão é um sinal, né? Assim como nós hoje para a igreja tem a ver com o batismo, tem a ver com essa aliança que nós fazemos com o Senhor. Então é um sinal que Deus pedia para Israel e tinha a ver com esse novo nascimento a partir de então, tá? Então, assim como para a igreja hoje nós temos o batismo e nós então reconhecemos que nós nascemos de novo, morremos para o velho homem e nascemos para Cristo, né? É sepultado o velho homem nas águas do batismo e renasce um novo homem para Deus a partir ali daquele sinal. É simplesmente um sinal, né? Um sacramento que é feito. A circuncisão era a mesma coisa. Então, era um sinal que era feito nos homens
para que a partir daquele momento todo nascimento de filhos israelitas então passasse por esse batismo, passasse por essa aliança que era feita com o Senhor, tá? Então isso tem a ver com essa aliança, com esse sinal. Por que eu falei que tinha um cronograma, tinha um calendário de Deus? Por causa do versículo 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Então marca aí na tua Bíblia, marca aí no teu caderno, onde você está marcando, que aqui acontece a primeira Páscoa, 14º dia do mês de Nissan, ok? Acontece a primeira Páscoa dessa geração já dentro do território cananeu, já dentro do território da terra prometida. Eles já estão, já passaram o Rio Jordão, eles já estão em território cananeu, eles já estão dentro de Canaã e acontece agora a primeira Páscoa. Mas percebem que antes que essa Páscoa acontecesse, já dentro do território de Canaã, houve então a circuncisão. Vocês estão vendo que nada é aleatório para Deus, nada tem a ver com é coincidência. Não. Deus lembrou Josué no momento exato em que eles tomam posse, atravessam o Jordão. Agora eles estão diante da terra de Canaã, de iniciar, né? De iniciar a posse da terra de Canaã. E agora eles precisam, então, iniciar tudo isso com uma aliança, relembrando uma aliança que ela é eterna. A circuncisão é uma aliança eterna entre Deus e Israel. Esse sinal, ele é eterno. Com isso, eles já estão, então, agora circuncidados, eles já estão em território de terra prometida, eles já estão ali, e agora já é o 14º dia. O texto vai falar um pouquinho antes, que eles estavam ali por volta do 10º dia. Eles atravessam o Rio Jordão e já é o 10º dia, ó, capítulo 4, versículo 19. Se você voltar uma página ou na mesma página que você tá dizendo assim, ó: no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Então, assim que eles atravessam o Rio Jordão, eles acampam ali em Gilgal, e o Senhor então traz à tona essa promessa a respeito da circuncisão. Então não é por acaso. E aqui é o 10º dia. Lembra o que acontece a partir do primeiro dia do mês de Nissan? Então eles contam 10 dias e aí no 10º dia é separado o cordeiro. Então o cordeiro foi separado exatamente no dia em que eles fazem a circuncisão, provavelmente, né? Ou nos dias que eles iniciam essa circuncisão. E eles ficam em repouso justamente os próximos de 3 a 4 dias, que era onde acontece o 14º dia, que é o dia da celebração da Páscoa. O cordeiro, então, é assado, imolado e é assado, e eles comem a Páscoa. Então, durante esses 3 dias em que eles ficaram de repouso, foi justamente o momento em que o cordeiro foi separado para ser investigado se havia algum defeito nele, se havia algum problema com esse cordeiro, e ele então deveria ser morto, sacrificado, e a família ia comer a Páscoa ali, o cordeiro com as ervas amargas, com os pães sem fermento, tudo isso ia acontecer naquele momento. Pode falar, Cíntia. Pastora, você precisa se lembrar uma pergunta que eu anotei aqui. Por que Deus não lembrou o seu povo de ser circuncidado os 40 anos do deserto? E aí pelo que a senhora está falando, aí eu estou achando que a resposta é porque o povo ficou murmurando esses 40 anos e deixando de obedecer. É isso? Na verdade, Deus desejava, né, que eles continuassem fazendo esse sinal, a circuncisão. Só que no momento em que Deus percebe a rebeldia, ele realmente recua, né? Por isso que eu falei que é sempre estratégico. Então, no momento em que Deus percebe, lá em Êxodo 19,
que o povo não deseja a intimidade com ele, não quer relacionamento com ele. Coloca Moisés como esse intercessor, como esse intermediário. E a partir dali é só uma queda livre, lembra? É só situações, é o bezerro de ouro, é a murmuração, é eles querendo água, é eles querendo carne. E o tempo inteiro, esse povo que está ali diante do Senhor, que saiu do Egito e que foi circuncidado por Moisés, não quer Deus. Então, no momento em que Deus percebe isso, para que não nasça mais pessoas debaixo dessa maldição, de ter aliança e de não cumprir aliança, Deus lança uma palavra de maldição sobre essa geração que foi circuncidada. Por isso que ele lembra aqui exatamente isso. Nós lemos aqui no início do capítulo, que essa geração, que é a geração que saiu do Egito e que foi circuncidada, todos eles morreram no deserto. Aqui a gente pode abrir aspas. Então isso quer dizer que nós podemos perder a nossa salvação, sim. Lembra que a gente já falou algumas vezes sobre isso? Essa questão de achar que uma vez salvo, salvo para sempre, é um engano teológico se ele não for bem analisado, tá? Então não é uma verdade teológica dizer isso de forma completa e objetiva. Por quê? Porque não é uma vez salvo, salvo para sempre, baseado de que sim, eu posso estar em pecado, ter uma vida, infelizmente, que não agrada a Deus e perder a minha salvação eterna, sim. A salvação que eu não perco é aquela que eu tive no momento em que eu aceitei Jesus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não foi alcançado pelo Senhor? Não teve o dia que você se arrependeu e foi salvo? Aquele dia você não perde. Aquela salvação você não perde mais. Agora, se você não se mantém não caminha, em santificação, não busca o Senhor, não tem relacionamento com Ele, qual é a salvação que eu posso perder então? Justamente a salvação eterna. É a volta de Jesus, é essa terra prometida que ela não será alcançada. Eu vou caminhar durante todo esse tempo no deserto da minha vida até que eu morra, e isso fala de morte física, mas também fala muito mais de morte espiritual. Então, por que Deus não lembrou da circuncisão, Cíntia? Justamente por causa disso, porque o povo foi se esquecendo de Deus, não desejou esse relacionamento com o Senhor, e aí ele diz, vamos parar por aqui os filhos que têm uma aliança. Porque sobre quem existe maior juízo, gente? Sobre uma pessoa que conhece o evangelho ou sobre quem nunca ouviu do evangelho? Então lembra que eu falei para vocês que Deus cega Israel? Nós vamos ver isso lá nos livros mais proféticos, quando a gente começar a estudar, mas Jeremias vai falar sobre isso, Isaías vai falar sobre isso, que os olhos de Israel foram fechados, o Senhor fechou, tapou os seus ouvidos, para que eles não ouvissem e crescem, e se e se convertessem, porque Deus sabia que eles iam pecar novamente, e existe muito mais juízo sobre uma pessoa que ouve o evangelho, aceita Jesus como Senhor e Salvador, começa uma aliança, se batiza inclusive, começa a caminhar com Jesus, e depois disso ela começa a cometer pecados e não se arrepende, e ela vem a perder a salvação. O juízo sobre essa pessoa vai ser muito maior do que o juízo sobre uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que nunca teve a oportunidade. Então existe um peso muito maior. O que Deus não queria que acontecesse então? Já que só a geração que foi circuncidada quando saiu do Egito, então só sobre aquela geração havia um peso maior de juízo, de condenação mesmo. Os filhos e os netos e os bisnetos dessa geração que foram nascendo ali a partir desse momento, como eles não tiveram a circuncisão, eles passam a não ter um juízo tão grande sobre eles. E é justamente essa geração que está aqui chegando na terra de Canaã. Deus permite que eles então alcancem a terra, e é por isso
que eles estão sendo circuncidados. Então, toda geração que foi circuncidada na saída do Egito morre, por causa dos seus pecados mesmo, né? Pela sua rebeldia, a Bíblia vai falar. Mas essa nova geração, para que ela tome posse, esse é o marco, gente. Se vocês querem entender o marco, é assim: você vai tomar posse da terra prometida, você vai ser alcançado por salvação, você vai tomar posse daquilo que Deus tem como promessa para você. A primeira coisa que precisa acontecer é a circuncisão. Então Deus já lembra Josué instantaneamente aqui nesse momento que eles vão cruzar o Jordão, aliás, que eles cruzam o Jordão, né? Em que eles devem ser circuncidados, essa nova geração. Porque a partir daqui agora é uma nova geração de israelitas que vai começar a nascer, baseado ou firmado na aliança. Agora eles não são mais bastardos, mas agora eles são filhos. Eles têm uma aliança novamente com o Senhor, a mesma aliança que foi feita com Abraão, Isaac e com Jacó, tá bom? Então era isso. Eu falei isso na última aula mesmo, né, Cíntia? Obrigada por ter lembrado. E a gente, então, coloca a resposta certa sobre a pergunta certa, ok? Então, nós estamos no versículo 10. Deus está justamente fazendo com que agora eles celebrem a primeira Páscoa em território cananeu, na terra prometida. Então, a primeira Páscoa, ela é celebrada agora exatamente com essa nova geração, circuncidada e já com os pés no solo da terra prometida, Canaã. Isso é maravilhoso, né? Existe aqui também um outro marco espiritual, um outro marco que Deus está colocando. Então não é qualquer dia que eles estão acessando a terra prometida, mas é justamente no início do calendário judaico mais uma vez. Eles saem do Egito no início, e Deus diz, né, que aquele dia era o primeiro dia do ano. Eles tomam posse da terra prometida exatamente no primeiro mês, né, do ano também do calendário judaico. Então, percebem que Deus está sempre alinhando, né, essas questões, porque é muito importante para o Senhor que tudo isso esteja sendo feito em datas proféticas, em momentos proféticos. Então, a entrada na Terra Prometida tem a ver de novo com o Cordeiro, com Jesus que foi morto na cruz e que nos deu acesso a essa salvação, a essa plenitude, a essa vida eterna, né? Então, por isso que o Cordeiro está sendo morto, para que eles então comecem a tomar posse da Terra Prometida. Versículo 11. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Então, o que aconteceu aqui? 14º dia, eles celebram a Páscoa. Eles comem o cordeiro com as ervas amargas, né? Com todo o ritual que era feito com a Páscoa. No dia seguinte, vai ser a festa das semanas, né? Dos pães sem fermento. Então, eles vão ficar uma semana agora celebrando a semana dos pães sem fermento, que é a segunda festa que tem a partir da Páscoa. E no primeiro dia, eles já começam a comer, então, pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Produtos de qual terra, gente? Da terra de Canaã. Então, eles já estão colhendo, tomando posse ali em Gilgal de trigo. Eles já têm grãos para tostar ali do outro lado. Eles já acessam isso ali mesmo, já em Canaã. E o texto, então, vai dizer isso para nós. O que começa a acontecer nesse momento? Que, de novo, outro marco acontece em menos de 12 versículos. Então, a gente só leu 12 versículos aqui do início do capítulo 5 e já aconteceu várias coisas que fazem, né, com que Deus esteja marcando o seu povo e, de novo, trazendo vários sinais proféticos para eles do que está acontecendo no reino espiritual, na vida daquele povo de Israel. O que acontece no versículo 12? Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Gente, o maná, ele é o alimento espiritual que Deus
providenciou para o deserto. Então escreve isso aí. O maná é o alimento espiritual que Deus providenciou para o povo de Israel durante o deserto. Ok? Se você não conseguir anotar tudo, só marca aí um pouquinho, depois você volta e pega o vídeo aqui e marca. Por que eu tô falando isso? Eu não vou explicar de novo, mas fala aí. Em algum momento, Deus chama o maná de pão? Não. Na verdade, eu não vou saber se Deus usa esse termo em hebraico. Eu não vou falar não, aqui eu falei não instantaneamente, Dai, mas eu não vou falar não instantaneamente. Mas Deus diz que ele está dando um alimento para o seu povo durante esse período dessa jornada que eles estão, né? Então eles estão a caminho da Terra Prometida. Esse caminho não era para ser demorado. É isso que a gente precisa sempre entender, ó. Vamos colocar uma linha cronológica aí do maná só para vocês entenderem. Quando eles saem do Egito, o que Deus desejava que acontecesse era que em poucas semanas eles já estivessem tomando posse da Terra Prometida, certo? O que acontece já nos primeiros momentos é justamente essa rebeldia de Israel, e não passa nenhum ano e eles realmente são obstinados, são rebeldes, e então Deus dá a palavra de maldição sobre eles, de que eles não herdariam a terra. Aquela geração que está ali não herdaria a terra. Mas o que eles deveriam comer durante o período do deserto era esse alimento que Deus providencia, porque eles vão passar mais tempo do que deveriam ali. Então, o maná é esse alimento extremamente nutritivo, que existe todos os nutrientes necessários dentro daquele alimento, e que é o que eles têm no deserto, porque no deserto não tem onde comprar, no deserto não tem onde plantar, você não está fixado numa terra que é sua para fazer cerca e plantar sementes. E eles também não têm sementes ali para plantar. Eles não têm aonde comprar essas sementes para plantar ali no deserto. Então eles estão caminhando num lugar ermo, num lugar inóspito, né? Totalmente inóspito. Então eles precisavam desse alimento vindo do céu. Nós já falamos, e é aqui que eu quero voltar então para o texto. Entendido, Dai? Deus, eu não sei se Deus fala exatamente pão, mas deu para entender, sim. É que eu vi um vídeo paralelo lá na internet que fala que eles recusaram o pão, que Deus usou o maná falando como pão, e que eles recusaram o pão, assim como eles recusaram a Cristo, que era o pão vivo. Então nos dois momentos eles recusaram, era isso só. Não, mas essa tipologia é isso. Inclusive nós falamos isso na aula de Êxodo, né? Então a gente falou sobre exatamente isso. O maná é o pão vivo que desce do céu, e aí é o mesmo termo que é usado para Cristo. Ele é o pão vivo que desce do céu, e hoje nós continuamos comendo desse pão vivo que desce do céu, ok? Então, essa é o entendimento que a gente tem que ter, porque continua sendo o mesmo pão vivo. Então, enquanto nós estamos no deserto, lembra que nós estamos no deserto, nessa transição? Nós fomos alcançados, saímos, né, da escravidão do pecado e estamos rumo à Nova Jerusalém, à Terra Prometida, ok? A essa redenção, né, a esse lugar de eternidade com Deus. Então nós estamos no mesmo lugar. E enquanto estamos no deserto, estamos também comendo do pão vivo que desce do céu para nós todos os dias. Então Deus não estava falando somente de um alimento físico, ainda que ele também seja, porque o alimento espiritual, né, a palavra de Deus que a gente sabe que é esse alimento espiritual hoje para nós, ou o maná ali no deserto, é esse alimento que revigora o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então é o alimento completo para as três partes do corpo humano. Quem não acha que a Bíblia, que a palavra de Deus também alimenta a nossa carne, está tremendamente enganado, porque Cristo vai falar sobre isso nos seus jejuns, né? Ou Cristo vai falar que
Ele não tem fome, né? Ele tem fome de fazer a vontade do Pai. Quando a gente pega esses textos, é muito forte, gente. Porque, na verdade, quando a gente vive uma vida de extrema entrega, você realmente, a sua fome física, ela tem muito mais a ver com saciar a sua vida na vontade de Deus do que no prato. E esse é um outro assunto que a gente sabe que a comida está relacionada a, a, a várias questões de idolatria, inclusive. Tem inúmeras coisas que estão enraizadas nessa questão da alimentação. Paulo fala sobre essa questão do alimento. Paulo fala muito sobre isso, porque quando a gente estuda a Bíblia, você vai perceber que essa questão da comida... Deixa eu abrir a janela aqui, gente, porque tá um calor aqui. Essa questão da comida faz muita diferença, mas é muita diferença no nosso entendimento a respeito dessa questão espiritual, tá? Então, mas não vamos entrar na questão da comida, porque senão a gente sai do foco aqui. Mas a questão do maná ter cessado, isso sim faz diferença. Porque o que acontece? Lembra que eu acabei de falar para vocês de que nós também estamos numa jornada rumo à Terra Prometida e nós também estamos comendo o pão vivo que desceu do céu, que é nos alimentarmos da palavra de Deus para estarmos fortalecidos até que ele venha. Israel estava sendo fortalecido por Deus com esse pão vivo que descia do céu durante todo o tempo que eles estavam nessa travessia entre o Egito e a Terra Prometida, no deserto. Mas o texto vai dizer, e não é por acaso também, aqui nesse versículo, que no momento em que eles atravessam o Jordão, no momento que eles começam a habitar a terra de Canaã, eles já estão em Canaã, eles celebram a primeira Páscoa, eles comem no dia seguinte o início da festa dos pães sem fermento, e um dia depois eles já não têm mais o maná. O maná já não cai mais do céu para eles. Então agora eles já começam a comer do alimento que a terra de Canaã pode dar. Agora eles já têm aonde comprar. Agora eles têm aonde plantar. Agora eles vão se estabelecer na terra que Deus está dando para eles. Então, em que momento que a gente vai parar de comer Bíblia, palavra de Deus? No momento em que Jesus voltar e a terra for redimida e nós estivermos com os nossos corpos transformados e estivermos com ele. Não vai precisar mais, porque o nosso alimento vai ser ele, literalmente, além talvez do alimento natural da terra, que a gente não sabe como vai ser com o nosso corpo transformado. Mas Jesus comeu, né, com os discípulos depois de ressurreto. Então eu acredito que a vida vai acontecer, mas de forma muito mais liberta, né? Nós não teremos compulsão alimentícia, nós não teremos problemas com a comida, nós vamos ser extremamente saudáveis nas nossas células, no nosso corpo. Isso vai ser maravilhoso, né? Então todos nós seremos extremamente saudáveis. É isso que Deus deseja para o nosso corpo. Então por isso que o texto já vai dizer aqui de bate pronto. Eles fazem a Páscoa no 14º dia. No 15º dia eles começam a festa dos pães sem fermento. No 16º dia o maná cessa. Já não tem maná mais que caindo do céu para esse povo. Eles agora vão comer do fruto da terra. Olha que tremendo, né? Não é maravilhoso? Eu falo que os acontecimentos vão sendo sucessivos e não por acaso, exatamente no momento oportuno. Deus diz, agora vocês estão na terra prometida e agora o alimento é da própria terra, a terra que mana leite e mel. É aí que vocês vão comer a partir de agora. Gente, imagina na eternidade como vai ser bom quando Jesus voltar. Que tipo de alimento, né, nós vamos comer? Como vai ser? Né? Qual é essa fome que nós vamos ter? Maravilhoso pensar nisso, né? Deus vai nos dando esse entendimento profético de como vai ser. E vai ser imediato, né? Então quer dizer que Jesus voltou e a eternidade já começou para os salvos. A partir desse momento nós já não precisamos mais da palavra de Deus, porque agora nós já estamos com ele, com o próprio pão da vida, né? Ali conosco. Maravilhoso. Versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó,
olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Quantos minutos faltam, gente? Vamos fechar aqui e abrir, que a gente vai começar 4, né? Então já vou fechar porque eu quero começar o entendimento aqui com vocês. Bora lá. Bora lá, meninas. Então, o texto, ele vai dar uma quebra aí de assunto e realmente acontece uma outra questão nesse momento, e realmente acontece uma quebra aí de acontecimentos e passa algum tempo, com certeza. A gente não sabe exatamente quantos dias, mas passa alguns dias aí, provavelmente eles celebram os 7 dias dos pães sem fermento, alguma coisa nesse sentido. E aí o texto vai dizer para nós no versículo 13, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Josué está ali, já próximo de Jericó, acampado em Gilgal com o povo, provavelmente passa essa semana das festas aí, dessa festa dos pães sem fermento, acredito eu, e ele tem essa visão, gente, diante dele está um homem em pé, empunhando uma espada. Imagina a cena para Josué ali naquele momento, né? O texto não vai dizer exatamente qual é a estatura desse homem, qual é a roupa que ele está vestido, mas o texto vai dizer que Josué vira para esse homem e faz uma pergunta: você é por nós ou por nossos inimigos? Então, a pergunta que Josué faz para esse homem que está diante dele ali, já de frente de Jericó, é: você está conosco, você é nosso parceiro nisso que vai começar a acontecer, ou você é parceiro dos nossos inimigos? Essa é a pergunta de Josué. E o versículo 14 vai dizer: nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Gente, aqui nós temos uma cena duplicada, né? Parece que só mudou o lugar exato, né? Lá em Êxodo nós temos o monte de Deus, o monte Horebe. Moisés está lá e a sarça começa a pegar fogo. E ele então vai começar esse diálogo, né, com o próprio Deus ali na sarça. E ele vai se aproximar e Deus diz para ele: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Aqui com Josué vai acontecer a mesma coisa, mas ele está diante desse homem que está em pé, empunhando uma espada. E ele pergunta para esse homem se esse homem é por eles, está com eles, ou se está com o inimigo. E o homem responde de forma bem neutra. Ele diz assim: nem uma coisa e nem outra, respondeu o homem.
eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Gente, aqui, o que a gente precisa entender? A primeira coisa, quem está diante de Josué é uma teofania do próprio Cristo, ok? Então, quem está diante de Josué é o próprio Senhor Jesus. De que maneira? Com que feição? Com que, né? Qual é a imagem que Josué está vendo? Nós não sabemos, mas nós sabemos que ele diz que ele é o comandante do exército do Senhor. E a palavra aqui, pelo menos na minha Bíblia, ela está grifada embaixo. E todas as vezes que na minha Bíblia está grifado embaixo, que foi feita a Bíblia dessa forma, é o próprio Deus falando, né? Então toda fala de Deus ou de Jesus, ela é grifada embaixo. Então ela está sendo grifada aqui na minha Bíblia. Então ela diz, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Jesus, ele é chamado, gente, o Senhor dos exércitos. Então um dos nomes de Deus ou de Jesus, no caso, né, é o Senhor dos exércitos. Então ele sempre vai ser aquele que vai estar à frente da batalha. Então, quem vai estar sempre à frente das batalhas, a partir desse momento, é esse comandante do exército do Senhor. Então, existe um comandante, existe alguém que está à frente. E a gente sabe agora, pelo contexto todo, Josué não sabia, não tinha sido apresentado para esse comandante até esse momento, porque não havia guerras ainda literais para eles guerrearem no deserto. Mas agora Josué vai começar, sim, a travar grandes guerras. E a palavra vai dizer que o Senhor dos exércitos, ele estará à frente do seu povo. E esse homem que estava em pé, então, diante de Josué, se apresenta para ele. E nós, então, entendemos que é o próprio Cristo, uma teofania de Cristo, né? Cristo ali, assim como Abraão teve a visão, quando ele vem destruir Sodoma e Gomorra, nós falamos sobre isso lá atrás. É o próprio Senhor ali também se apresentando para Abraão, junto com os 2 anjos. E outras situações, a de Jacó, no Val de Jaboque, quando ele luta com aquele anjo, a gente sabe que aquele anjo é o próprio Cristo que está lutando ali com Jacó. Jacó diz, não vou te largar até que você dê a bênção. E aí ele pergunta qual é o nome. Tudo aquilo que a gente já viu lá naquela situação com Jacó. Então, em alguns momentos da história da humanidade, Deus se apresenta através do próprio Cristo para justamente se mostrar presente na humanidade. E nesse momento, então, Deus vem na forma de Cristo novamente, se apresentar para Josué, se apresentar para o seu povo, porque ele vai ser o comandante de toda essa guerra. Isso é maravilhoso. Josué então se prostra, né? A palavra vai dizer que ele se prostra e pergunta se existe alguma mensagem. Ele quer saber se tem alguma ordem para ele, né? Se tem algum comando que precisa ser dado nesse momento. E o comandante então faz a frase que por isso que a gente sabe que é o próprio Cristo que está se apresentando para Josué. Porque se fosse um anjo qualquer, se fosse qualquer outro homem, até humano, ele não diria essa frase para Josué. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Se vocês não lembram, eu também falei lá, se quiser assistir a aula de novo, pode assistir. Eu vou só recapitular só a mensagem, mas é assim. Por que Deus, lá no Monte Horebe, e agora aqui o comandante do exército do Senhor, fala a mesma coisa, tanto para Moisés quanto para Josué? Tire as sandálias dos seus pés. Porque, na verdade, essa questão de solo santo está falando de santidade, está falando de buscar a Deus em santidade. O lugar onde Deus está precisa de reverência, precisa de santidade, precisa de entendimento de que Deus é santo. E se eu me apresento diante dele, se eu vou até ele com qualquer sandália, com os meus pés calçados com qualquer tipo de sandália, de uma vida que caminha sem Deus, né? Por isso que é colocada as sandálias. Qual é o teu caminhar? Como tem sido a tua vida? Como você tem caminhado com Deus? Então, se você quer se apresentar ao Senhor, que a sua vida seja um caminhar de santidade, um caminhar de eu busco a Ele porque Ele é santo, eu entendo a santidade de Deus
e é por isso que eu me santifico. Eu entendo que aquele que me chamou é santo e por isso me santifico. Então, mais uma vez, o solo, literalmente, gente, o lugar, tá? É físico. Deus está falando de um lugar físico, aonde Deus desce, aonde Deus vem, aquela extremidade, aquele território fica santificado. A presença de Deus é tão poderosa, a santidade de Deus é tão poderosa, que o lugar fica santo, que o lugar fica santificado pela presença dele. Então, Josué, não entre de qualquer maneira, tira as sandálias, demonstra reverência, demonstra santidade nesse momento, demonstra entendimento de que você está entendendo quem eu sou. Então, Josué tira imediatamente as sandálias. Capítulo 6, entramos então. Vou ler um trecho do capítulo 6 aqui para a gente entender o contexto. Vai lá comigo. Capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo a atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levavam a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam na mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, e o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor,
destruindo ao fio da espada, ao fio da espada, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os de sua família e os deixaram no lugar fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja, diante do Senhor, o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Então nós lemos o capítulo inteiro do capítulo 6, porque agora ele fala de uma situação. E eu queria muito que vocês começassem a anotar, literalmente agora, as conquistas, as cidades. Lembra que eu falei dos níveis espirituais que nós vamos começar a perceber e a ver os inimigos que Israel vai começar a lutar. E aqui faz toda a diferença para a gente entender níveis de batalha espiritual, literalmente na nossa vida também, como igreja e como pessoas em Deus. Então, os livros históricos, e principalmente Josué, com a conquista da Terra Prometida, vai nos mostrar como é que é a nossa vida depois que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Como é que são os níveis de batalhas espirituais para que a gente consiga entrar nesse processo de santificação, ter um relacionamento com o Senhor, uma vida com Deus, caminhar com a comunidade, caminhar com os israelitas, né, com o povo de Deus, até que nós estejamos estabelecidos na terra, até que todos os nossos inimigos sejam mortos realmente e a terra seja nossa. Então, até que Canaã seja totalmente nossa, existe um processo para acontecer. Então, até que Jesus venha e nós tenhamos a eternidade com ele, existe um processo espiritual acontecendo. E a partir de agora, a gente vai começar a notar, porque vocês vão começar a ver os níveis e o que vai acontecendo com o povo de Israel a partir desse momento. Em Êxodo e no Pentateuco, a gente percebe já algumas batalhas, inclusive grandes, mas com a libertação do Egito, né, com o faraó. Então isso fala desse processo de libertação que acontece no mundo espiritual para que nós sejamos alcançados por Cristo em salvação, para que a gente saia do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Colossenses 2:13, se não me engano, vai falar sobre isso. Paulo vai dizer, né? Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, no momento em que há essa transição de salvação, nós saímos desse lugar de escravidão e somos salvos. Então, essa é a primeira batalha grandiosa espiritual que acontece. Mas essa batalha que acontece aqui, ela não tem a ver conosco. Ela tem a ver com Deus e com o faraó. Ela tem a ver com Cristo e com o diabo. Ela tem a ver com esse confronto espiritual que acontece e que nós então somos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado e então somos redimidos, somos salvos, né? Transportados instantaneamente do reino das trevas para o reino da luz, ok? Então essa é a primeira batalha que acontece espiritual, mas não tem a ver conosco. Não somos nós que batalhamos, não somos nós que estamos nessa batalha. Deus literalmente batalha por nós sozinho. É isso que acontece no Egito com o faraó. Deus lutou contra as artimanhas ali do maligno para libertar o seu povo da escravidão. Essa é a primeira.
Depois a gente tem amalequitas, que já no início da jornada de Israel, eles confrontam eles ali. E eu pedi para que vocês anotassem. Eu não sei se alguém tem aí. Se você quiser continuar nessa anotação, esse é o ideal, tá? Então, a primeira batalha que Israel trava contra seus inimigos é contra os amalequitas. E aí Josué reúne os homens ali mandados por Moisés. Moisés e Ur vai para a montanha e começam a orar. E o texto vai dizer que enquanto Moisés está com as mãos levantadas, o povo vai conseguir vencer os amalequitas. Quando ele cansa os braços, eles começam a perder. Então, dois homens, né, pegam as mãos de Moisés e levantam e seguram até que Josué com os homens lá embaixo conseguem vencer os amalequitas. E existe uma maldição terrível sobre os amalequitas que o Senhor lança ali, por causa dessa guerra que eles travam com Israel, assim que eles saem do Egito, que eles estão começando a caminhar no deserto, eles fazem essa emboscada e tentam realmente matar os israelitas. Deus lança uma palavra profética sobre os amalequitas, de que eles não serão mais vistos sobre a terra, eles seriam totalmente destruídos, e isso realmente aconteceu. Eu tinha anotado midianitas como a primeira batalha. E agora, hein, gente? Vamos olhar depois lá, vamos conferir. Eu tô falando amalequitas aqui, mas pode ser, né? Perdoa a professora aí, porque eu tô, né, revivendo essas memórias aqui, mas pode ser, tá bom? Tô falando amalequitas, mas pode ser os midianitas. Ajuda eu aí, Cíntia. Depois a gente volta lá no texto, sim, e dá uma olhada qual foi o povo que se levanta, né, com eles assim que eles saem do Egito. E acontece aquela intercessão de Moisés com Ur, Arão e Ur, eu acho que seguram as mãos de Moisés ali, né, no monte, e eles são, então, vencedores daquela batalha. Se tiver com o Google aí, ou se tiver com o texto aberto aí, vocês podem procurar também, a gente já confere. E se eu tiver errado o nome aí dos povos, vocês me ajudam. Eu sei que os amalequitas também vão ser totalmente destruídos, porque eles também travam. Talvez eles sejam o segundo, né? A gente vai ver isso, porque eu acho que já aconteceu uma guerra aí contra os amalequitas também no meio do caminho, mas vamos ver. Eu vou pegar as minhas anotações depois e a gente confere aí, tá bom? Não precisa se preocupar não. Mas aqui começa uma nova fase. E aí lembra que eu falei para vocês que por causa da travessia do Jordão, quem agora começa a ter a responsabilidade de batalhar espiritualmente contra os inimigos, agora sim é Israel, com o auxílio do Senhor. Por isso que o Senhor dos Exércitos, ele se manifesta para Josué aqui, logo no início da conquista de Jericó, e ele diz: eu sou o comandante do exército do Senhor. O comandante sempre vai na frente do exército, né? Então, Jesus está dizendo que ele sempre vai estar à frente. E Josué, então, é essa tipologia do Espírito Santo que vai sempre também nos auxiliar nas nossas batalhas. Então, nós nunca estaremos sozinhos, gente. Nós sempre estaremos com o Senhor nas nossas guerras espirituais durante a jornada. A gente não precisa se preocupar com o diabo, com as suas artimanhas, com as guerras espirituais. Nós só precisamos estar sempre firmados nessa promessa de que o comandante do exército do Senhor sempre vai estar conosco. Então a gente não precisa se preocupar, tá bom? Então essa é a principal. É amalequitas mesmo? Obrigada, gente. Bora. Como eu amo vocês. Por isso que é bom. Então, a professora não endoidou ainda com tanto nome, né? Só Jesus, amalequita, midianita e vamos que vamos. É muito cananeu, é muito amorreu, é muito eteu, é muito jebuseu, e a gente vai ver tudo isso aí. Fiquem tranquilas. Dá tudo certo. Então, a primeira batalha é lá em Êxodo com os amalequitas. Mas a gente vai começar a ver agora que somos nós, é Israel, com Josué e com o comandante do exército à frente, que vai começar a ter a responsabilidade de guerrear. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Também anota isso, porque esse texto de Paulo, ele faz todo sentido quando a gente começa a ler Josué.
Porque esses homens que vão se levantar contra Israel, eles são homens físicos, sim, mas eles não estão lutando contra Israel simplesmente porque eles querem um território ou porque eles querem continuar morando em Canaã. Não, tudo isso tem por trás disso essa guerra espiritual acontecendo. Satanás e seus demônios não vão permitir que Israel tome posse da salvação, tome posse da redenção, tome posse da terra que Deus já declarou que é deles. Então, Satanás, ele é um usurpador. Ele sempre vai, de alguma maneira, tentar tirar aquilo que já é nosso por herança, tá? Então, é isso que vai acontecendo. Então, as batalhas vão começar a acontecer baseadas nisso, ok? Então, a palavra vai dizer no início Pastora, aí... perdão, é porque eu tinha anotado mesmo, não sei porquê. Na última folha do meu caderno está anotado assim. Continua a anotação aí, gente. E agora pega essa folha e deixa pertinho do estudo aí, da Bíblia mesmo, porque a gente vai começar a ver uma cidade, uma nação atrás da outra. Então vão virar sequências mesmo. Até peguei a minha anotação também aqui, porque vai começar a ser um atrás do outro. E a gente precisa, então, ir entendendo esses nomes, entendendo essas nações que vão sendo vencidas aí, esses inimigos, e qual Israel vai ser realmente vitorioso, qual eles vão fazer pela metade, e o que isso vai dar de rebote lá na frente, tá? Porque vai dar rebote lá na frente. Então a gente vai precisar prestar atenção nesses detalhes. Então o texto vai dizer no capítulo 6 que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Eles já estão acampados ali na frente da entrada da cidade. E quando a gente fala na frente, é alguns quilômetros, tá? Isso não fala de na frente, literalmente. Mas eles eram avistados pelos vigias da cidade, das guaritas, né? Que eles tinham no alto do muro. Eles eram avistados. Então, eles já sabiam que Israel estava acampado ali depois da travessia do Jordão. E eles fecham a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. As muralhas estão ali protegendo, as portas estão protegendo. E então Jericó acha que ela está protegida pelos seus muros e pelas suas portas com trancas de ferro, de bronze, né? Tudo muito grandioso. Versículo 2. Mas o Senhor então dá uma palavra, né? Dá uma palavra para mim, dá uma palavra para você, dá uma palavra para Israel nesse momento. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche, tá, vamos por partes, né? Então o Senhor já dá uma palavra, eu já entreguei. Então eles já estão nas tuas mãos, você já é vencedor. Eu já dei esse povo nas tuas mãos. Então você já venceu. Essa que é a verdade. Então a promessa que nós temos é que cada inimigo espiritual que a gente vai encontrando na nossa frente, ele já é vencido. Porque a guerra não é contra nós, gente. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. A guerra que Satanás trava não tem a ver simplesmente conosco, mas tem a ver com o próprio Deus. Satanás está tentando vencer Deus. E é por isso que ele sempre vai ser um perdedor. Porque o nosso Deus, ele não perde batalhas. Ele é Deus, ok? Então, Satanás já é um perdedor justamente por causa disso. Então, o Senhor já dá uma promessa. Gente, essa promessa aqui, ela é maravilhosa. É uma promessa, assim, fantástica a respeito de redenção, a respeito, é uma promessa para ser declarada em oração. Essa é uma promessa para ser declarada de que nós já temos posse da terra, do globo terrestre, porque o Senhor já nos entregou os inimigos que habitam essa terra. Satanás e os seus demônios, eles não vão permanecer na terra para o resto da eternidade. Não, eles já são vencidos, eles já têm sido vencidos e eles serão vencidos quando Jesus vier. Então a posse da terra será nossa. Isso é promessa para ser assim, agradecido em oração sempre que você lembrar desse texto, já declarando: Senhor, eu sei que eu sou o seu filho amado, eu sei que eu sou sua filha amada e que o Senhor já tem entregue a terra
nas minhas mãos. O Senhor já tem entregue o rei deste mundo, Satanás, nas minhas mãos, porque o Senhor vai à frente, porque é o Senhor que é o Senhor dos exércitos. E nós então temos essa confiança de que ainda que ele tente de alguma maneira nos destruir, ele já é vencido. Tremendo e maravilhoso. Agora, olha a estratégia. Então, a primeira coisa é saber com quem eu estou lutando, ok? Então, aqui eles vão estar lutando contra o rei e o povo de Jericó. Agora, qual a estratégia? Deus sempre vai dar uma estratégia específica para cada guerra travada. Então, a partir daqui, ou mesmo lá em Êxodo, se você olhar a forma que Deus fez com que eles vencessem ali os amalequitas, já é diferente da maneira como Deus vai dar a estratégia. Então, aqui já fica outro alerta para nós. Cada inimigo espiritual existe uma estratégia espiritual específica. Então, como é que o povo de Deus deve agir sempre? Sempre buscando o Senhor para entender o tempo, a estação, o propósito, o inimigo, quem é, por que é, como deve ser vencido, por que ele está se levantando. Então, só entende coisas espirituais quem é espiritual. Então, ou a igreja, o povo de Deus, se desperta para a oração e para buscar dentro da palavra de Deus a direção do Senhor a respeito de guerras espirituais, ou nós vamos continuar sendo perdedores no reino do Espírito. Por isso que a igreja não avança, por isso que o reino de Deus não avança, porque nós não estamos ouvindo a estratégia correta do Senhor para esse tempo, para esse momento. Então, olha o que o Senhor fala então com Josué a partir do versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Então, a primeira coisa é marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Então, não são 5, não são 4 e não são 7. São 6, ok? Grifa ou anota isso aí se vocês quiserem. 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Então, se você estiver anotando, se estiver fazendo um esboço aí, um mapa mental, ficaria perfeito se a gente fizesse um desenho, né? Eu não sou muito bom nisso, mas eu sei que só dessa maneira que a gente consegue visualizar literalmente o que está acontecendo, ok? Pois se vocês quiserem, a gente faz aí um mapa mental, cada um do seu jeito aí para vocês entenderem. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Então, são 7 sacerdotes, 7 filhos de Arão, né, descendentes de Arão. Então, os que estiverem vivos nesse momento, então, provavelmente os filhos eu esqueci o nome do quarto filho de Arão, gente, fugiu da minha mente, mas nós vamos ver o nome dele aqui já já. Então, é ele que está como o sumo sacerdote, e ele já tem filhos, e provavelmente os seus filhos já estão aqui. Então, todos os filhos de Arão, a descendência de Arão, são esses sacerdotes que a Bíblia está falando que tem que estar à frente desse negócio. Então, 7 deles, 7 da família de Arão, já devem estar na frente da arca e cada um deles com um chofar, com um chifre de carneiro nas mãos para tocar, ok? Então, 7 sacerdotes com 7 chifres de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Então, depois de 6 dias marchando uma vez ao redor da cidade, no 7º dia, eles deveriam marchar 7 voltas, 7 vezes ao redor da cidade. Então, só no 7º dia é que serão 7 voltas. Nos outros 6, seriam somente uma volta na cidade, ok? No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Então, durante 6 dias, as voltas que eles dariam não seria tocando as trombetas. Nós vamos ver isso. Seria só caminhando mesmo. No 7º dia,
nas 7 voltas, aí sim eles tocariam as trombetas. 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Então, aqui no 7º dia, durante as 7 voltas na cidade, as trombetas serão tocadas, Josué. Aí sim, as trombetas, os chifres de carneiro serão tocados por esses 7 sacerdotes. E no final, na 7ª volta, além das trombetas tocando, o povo vai dar um grande grito, né? Vai dar um brado muito forte. E os muros, então, o muro da cidade cairá. E aonde estiver cada um, gente, pensa comigo, ó. Existe uma marcha de uma multidão de homens guerreiros ao redor de uma cidade. Não estou lembrada agora a dimensão, mas eu vou pegar a quilometragem de Jericó para vocês. E Jericó era extremamente extenso. Então, quando o primeiro ainda estava lá no portão principal, saindo para a marcha, esse exército que está vindo atrás de homens, eles estão a 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância em marcha, pela quantidade de israelitas que está caminhando junto com Josué nesse momento. Então, quando eles terminavam de dar a volta, eles estavam quase que ao redor das muralhas inteiras. Por isso que Deus vai dizer que aonde cada um estiver, eles vão atacar. Então, quando o muro cai, cada israelita está justamente em algum lugar da muralha. Então, eles não estão concentrados no portão principal. Eles não estão concentrados em um perímetro pequeno. Não, eles estão praticamente rodeando mesmo toda a cidade. E a hora que eles vão dar esse grande grito, junto com as trombetas, o muro vai cair e cada um vai estar num lugarzinho ao redor dessa muralha. E é dali que eles vão atacar. Aqui fala sobre algumas questões. Fala aí, Dai, para mim não esquecer aqui do raciocínio. A hora, tá bom? Opa, peraí. Ô, gente, me ajuda, me ajuda. É que as suas alunas estão muito interessadas, porque a cara delas está de realmente querer saber sobre a batalha. Mas não pode, não pode. Obrigada, Dai. Gente, então vamos fazer o seguinte: a gente vai ver essa estratégia na íntegra. Na próxima aula tá aqui o esboço prontinho. E, além do mais, nós vamos fazer o paralelo entre essa batalha de Jericó e Apocalipse, tá bom? Então, próxima aula não percam. A coisa vai esquentar, porque é 7 e 7 e mais 7 e 7 e 7 e 7. Tá bom? Então a gente vai ver aí o que Deus tem para nós, para mostrar sobre essa batalha e o que Deus vai fazer através do povo dele em Jericó. Vamos orar? Quem ora aí? Cíntia, consegue aí? Orar por aí? Ou tá ruim aí na sala? Ih, na hora que fala que vai orar, cai, tadinha. Rê, dá para orar aí? Não? Dá e consegue só orar? Não precisa abrir o vídeo se você não quiser, pode só orar. Consigo. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma aula, por mais um momento